Nesse vídeo falarei sobre a ferramenta chamada Selenium IDE, explicando para que é voltada, seu funcionamento e farei uma breve aplicação de seu uso em um website. Selenium IDE é basicamente um plugin disponível em plataformas web como Firefox e Chrome no formato de extensão, que é capaz de realizar o monitoramento em tempo real do que é utilizado dentro do navegador pelo usuário, cujo monitoramento é convertido em passos. Para esse vídeo eu baixei as duas versões disponíveis aqui nas extensões do Chrome, que é o Selenium IDE fornecido pela própria empresa da Selenium, e a versão do Catalan Recorder, que também é bem parecido, que eu vou mostrar agora suas semelhanças e suas diferenças. Da empresa Selenium IDE, temos aqui uma aba de URL, um campo de URL, onde você digita o site de onde você vai utilizar, um ponto de partida basicamente. Em cima dele tem um botão onde você controla a velocidade da sequência de passos, da sequência de funcionamento dos comandos. Você pode ir de bem rápido para bem devagar e ajustar de acordo com o seu desejo. Ao lado tem o campo de gravação, onde você coloca para gravar os comandos que depois poderiam ser rodados apertando no botão de executar bem aqui, mostrado pelo mouse. Nessa área aqui ficam os comandos de utilização do Selenium, o alvo, que é onde vai ser aplicado os comandos, e o valor atribuído àquele alvo. Bem aqui na esquerda desse programa são colocados a área de criação de testes. Você pode fazer vários testes diferentes em sequência um do outro e rodá-los. Na versão do Selenium feita pela Catalan é basicamente a mesma coisa. Você cria um novo teste aqui, como é mostrado bem aqui também. Tem o botão de recorde, que é o de gravação, que também possui na versão do Selenium da empresa Selenium. Um botão de play, um botão que também é mostrado aqui, que é para rodar vários ao mesmo tempo, e as versões de botão de pausar e de exportar, exatamente como na versão do Selenium da empresa Selenium. A única diferença é que aqui você não coloca de início a URL de partida, você coloca um comando para partir dali. Bom, para o teste vamos utilizar primeiro a versão do Selenium da empresa Selenium, colocar aqui na direita. Para a empresa Selenium eu utilizarei esse jogo de matemática do site Rachacuca, onde eu testarei se as respostas, a mesma resposta utilizada anteriormente, vão repetir, para ver se o site tem algum erro de execução, basicamente. Para isso eu vou começar colocando aqui a URL na área de URL e mudando o título do teste para teste Rachacuca. Certo, agora para começar vamos colocar o comando open. O alvo vai ser exatamente o site que a gente colocou lá em cima, e em sequência vamos começar testando o site. Na verdade, para esse teste aqui eu não vou precisar colocar esse open, eu vou só colocar no modo gravação
e partir daí testando o site. Colocando aqui no modo gravação, clicando no botão vermelho, eu vou no site e saio marcando as opções. Marquei na primeira questão letra A, a primeira opção. Em todas eu vou marcar a primeira opção para ser mais fácil. E depois de marcar as 10 questões todas na primeira opção, eu vou conferir as respostas. Agora eu vou parar a gravação e ver as respostas. Na primeira foi certo, segunda errado, terceira errado, quarta certo, quinta errado, sexta certo, sétima, oitava errado, nona errado, certo. Certo, então 10 certas foram a primeira, a quarta, a sexta e a nona. Primeira, quarta, sexta e a nona. Agora testando novamente no site, rodando novamente aqui, clicando nesse botão, ele vai marcar todas as alternativas de acordo com eu marquei anteriormente e vai clicar em conferir respostas. Nesse caso, a velocidade da sequência de passos estava muito rápida, mas pode-se ver que, novamente, marcando as mesmas respostas, a primeira questão estava certa, a quarta estava certa, a sexta estava certa e a nona estava certa, como anteriormente. Então, nesse teste mostra que, pelo menos nessa área do site, ele não apresenta nenhuma falha. Agora eu vou diminuir a velocidade para mostrar isso mais claramente. Vou botar aqui para diminuir mais ou menos pela metade e rodar o teste. Ele abre a página e vai marcando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona e décima. E vai clicar em conferir. Novamente as respostas estão batendo com a primeira resolução. Primeira, quarta, sexta e nona estão certas, com todas as alternativas sendo marcadas na primeira. Certo, para esse teste o Selenium se mostrou efetivo e mostrou que o site está trabalhando corretamente. Agora vou testar com a outra versão do Selenium, que é a versão do Catalan, só que nesse caso eu vou usar um teste de quiz. Um teste de quiz não, um desafio de cálculo, onde nesse caso eu vou fazer com que o Selenium ele teste valores aleatórios em um cálculo de soma, basicamente. Aqui nesse desafio a gente tem uma soma de valores aleatórios, onde basicamente eu tenho que pegar dois números inseridos numa área de texto e enviar e verificar se o teste está certo. Para começo eu vou começar digitando na área de comandos o comando open, porque no caso do Catalan ele não possui a área de digitar a URL inicial. Vou pegar a URL, digitei aqui, primeiro eu vou botar aqui. Eu errei ali no começo porque eu não tinha adicionado comandos. Nesse caso aqui a gente tem que ir adicionando. Comando open, inserir a URL, certo? De segundo eu vou fazer o que?
eu vou pegar os valores que estão na soma, atribuí-los a eles uma variável, somá-los e depois inserir na área de texto. Então, vou começar fazendo o quê? Vou começar fazendo a gravação. Gravando os comandos, eu vou o quê? Colocar aqui com o botão direito, pegar exatamente em cima do texto que eu vou querer. Com o botão direito eu vou achar aqui a opção Catalan Recorder, que vai pegar o que a gente quer da variável, que nesse caso é atribuir a variável atribuir ao texto uma variável, que nesse caso é essa opção aqui, Story Text. Eu vou atribuir um nome A qualquer, beleza? A primeira variável já foi. Agora para o segundo valor, fazer a mesma coisa, Catalan Recorder, Story Text, vou atribuir variável B, certo? Agora eu tenho que fazer o que? Eu tenho que fazer a soma das variáveis. Nesse caso, eu vou parar aqui a gravação. Nesse caso, é feito pelo comando story e val. E no Selenium ele tem a seguinte expressão para buscar o conteúdo da variável, que é utilizado assim, com um sinal de, não me recordo agora, mas é esse aqui, o S com barrinha, chaves, e dentro delas vai ser a variável que a gente vai usar. Nesse caso é o A, mais a segunda variável, SS, chave B, fecha chave, e retorna um valor para essa soma. E vou chamar ele de resposta. Certo. Agora eu vou voltar a gravar. Nesse caso aqui, eu vou clicar exatamente onde a gente tem que enviar os valores, que é aqui, nesse quadrado. E não é nesse caso ainda não. Eu fiz dois movimentos errados, que eu estava gravando enquanto eu clicava lá aleatoriamente, por engano. Vou fazer o que? Vou deletar os comandos que eu cliquei erroneamente, deletei, certo? Agora eu vou, para inserir lá, é o comando type. Eu digito o comando type aqui, type. No target eu vou ter que encontrar aquela caixa ali. No Selenium, nas duas versões, ele tem esse botão bem aqui, que é para a gente procurar o alvo que a gente quer. Então, clicando aqui, eu vou no local, ó. Pode ver que ele mostra o que a gente quer selecionar. No caso, vai ser essa caixa, certo? Aí ele já mudou aqui, ó, o alvo. E agora a gente faz o que? A gente coloca no valor a resposta que a gente encontrou lá. Que da mesma forma a gente vai querer acessar o conteúdo da resposta. Então vai ser aqui, com um Szinho, chaves, resposta. Certo. Na sequência, eu vou colocar o que? Eu vou fazer com que ele insira, ele clique no botão e depois busque a resposta. Certo. Agora com o comando clique, art, no alvo, enviar, certo? E agora eu vou rodar esses comandos para ver se ele vai fazer o que a gente deseja, certo? Tudo certo ali. E agora aqui podemos ver que apareceu a resposta correta. Para melhor visualização, eu não ajustei a velocidade aqui. Vou diminuir a velocidade e botar para rodar novamente.
Ele está rodando aqui aos poucos. Ele abriu o site, pegou as duas variáveis, calculou, jogou aqui a resposta, 7, deu correto. Agora eu vou fazer o que? Eu vou criar mais um... Eu vou fazer uma comparação. Vou aqui em record, na frase correto, na palavra correto, eu vou pegar esse valor e eu vou verificar se vai ser sempre aparecendo correto. Eu vou tirar bem aqui esses dois comandos, vou parar, vou tirar esses dois comandos não necessários aqui, delete command. Opa, eu cliquei para deletar o comando errado. Posso fazer isso novamente, esse comando click at target enviar, certo? E normalmente eu posso simplesmente arrastar. É até melhor que eu mostre mais essa outra função, que é simplesmente arrastar os comandos e ordená-los da forma que quiser. Bom, bem aqui embaixo mostra o log da execução dos comandos, e caso algum comando estivesse dando errado, apareceria aqui alguma informação, por exemplo no comando erro, porque em algum momento ali eu errei na colocação dos comandos, certo? Eu vou limpar aqui os logs e vou... Não consigo reduzir? Consigo, bem aqui, pronto, fica até melhor para a visualização. E vou apertar play novamente. Ele vai reabrir o site, vai pegar o valor encontrado aqui, e vai calcular, vai jogar esse valor aqui, ele vai clicar no botão e vai verificar se o comando correto apareceu aqui. Ou seja, nesse caso o site está funcionando perfeitamente. E eu posso continuar testando, colocando ele para rodar a partir do próximo passo, que é pegar as variáveis de lá do texto e começar a testar. Aqui clicando com o botão direito no segundo comando e colocar aqui play this command, não, play from here, que é basicamente para começar daqui. Então na sequência ele vai pegar o valor que apareceu aqui e vai continuar. Type, enviar, não cliquei, ele clicou sozinho. E vai verificar se o texto apareceu a palavra correta. Verificou, beleza. Agora eu vou continuar fazendo isso para verificar se sempre vai dar certo, porque basicamente eu só peguei os valores e somei, que é exatamente a proposta do site. Continua dando certo. Continuar mais uma vez, só para testar. Pronto. Certo, correto novamente, não apareceu erros. Certo, esse era o nosso trabalho. Basicamente a gente usou essas duas versões, Kton Recorder e a versão do Selenium IDE, em dois diferentes sites, um de questionário, de quiz, e um de cálculo, para melhor exemplificação do sistema do Selenium. Obrigado, isso é tudo.